bomba que estourou em Brasília, que é o indiciamento de Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais 36 pessoas, a maioria militares, envolvidas de altas patentes, numa trama de alta patente, generais, coronéis. Quatro generais de 4 estrelas. Numa trama 9 coronéis. de golpe, numa trama de tentativa de assassinato de presidente eleito da República, que era o Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes, inimigo número 1, né, do bolsonarismo. Luiz Carlos Moreira Jorge, o Bolsonaro foi indiciado com esses 3. Já tivemos a informação que na segunda-feira o Alexandre de Moraes deve encaminhar o indiciamento para a PGR e a PGR deve decidir sobre a denúncia, veja bem. Bolsonaro ainda não é réu, é apenas investigado. A denúncia apenas em 2025. Luiz Carlos, o efeito prático disso, Luiz? O efeito prático disso é político, né? Político, altamente negativo, porque não é plausível que o ajudante de ordem, não tem ninguém mais próximo de um governante do que o ajudante de ordem. Ele é mais próximo até do que a mulher. Até mais que a esposa. A mulher não, porque dorme com ele, né? A esposa porque dorme com ele. Mas as coisas administrativas e políticas passam pelo ajudante de ordem. O coronel Mauro Cid, nesse último depoimento, ele disse que o Bolsonaro sabia de tudo. Que o Braga Neto, que foi candidato, general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, sabia de tudo. Quer dizer, não é possível que todo mundo esteja mentindo. Há vídeos gravados. Se você pegar a cronologia, né? Houve aquela tentativa de explodir uma bomba lá no aeroporto em Brasília, né? No aeroporto em Brasília. Depois houve o incêndio dos ônibus em Brasília, você se lembra? Depois houve os acampamentos militares clamando pela intervenção militar do Exército. Teve o episódio desse rapaz, né, que soltou bomba aí em Brasília, acabou morrendo, se matando, né? Acabou morrendo. E tem agora, teve o quebra-quebra do 8 de janeiro, né? E teve agora todo esse celebro. Então não é possível que todo mundo esteja mentindo. O problema do Bolsonaro é que ele não aceitou a derrota. E os que estavam em torno dele, que davam corda, achavam que o comando militar do Exército, porque é a força muito mais forte, ia dar aval a isso. A Marinha chegou E a Aeronáutica também. Mas a Marinha, só a Marinha. A Marinha chegou a aventar, né, aderir. Mas o Exército não. Então é com uma força maior do Exército, não. Então eu acho tranquilo. Você vê que o Exército não está reagindo a nada, está reagindo com tranquilidade, acha normal. E vamos correr. O Marcão falou, vai para a PGR agora, ele apresenta ou não denúncia. Se ele apresentar a denúncia, vai para o ministro Alexandre de Moraes fazer o relatório dele. O relatório dele vai pedir ele se tornando réu ou não. Aí vai para o plenário. Aí, se no plenário entender que eles vão se tornar réus, aí o que acontece? Aí vai ouvir a testemunha de defesa, de acusação. Esse é um processo que ainda vai correr muito. É importante destacar que as pessoas pensam que esse processo é o determinante para o Bolsonaro não ser candidato em 2026. Gente, o Bolsonaro já é inelegível, já está como inelegível até por outros 2030. processos. Ele corre o risco de ser preso agora. Aí eu já vou a mais além sobre essa questão de ser preso. Eu estava lendo a reportagem hoje. Ou não. Que o preso só tem uma situação nesse escopo que está colocando. Após o julgamento, condenado, ainda tem o recurso, é isso. Ou se conseguirem comprovar que ele estaria, por exemplo, por trás de uma orquestração para ocultar provas, obstrução da justiça. É outra coisa. O que até agora não foi provado nada, não tem nada a respeito. Então, assim, eu acredito que o Bolsonaro, por outros motivos... Eu não acredito na prisão dele. Eu não acredito também na prisão. Não. Agora, o mais grave em tudo isso é aquele planejamento, aquele plano, né, que a Polícia Federal identificou de um planejamento para assassinar o Alexandre de Moraes, o vice Alckmin e o próprio Lula. Porque isso é de uma gravidade. Mas aí a direita, eu falei, a gente acompanha muita gente, e a direita vai dizer, mas pensar em matar
Não é mas ali, crime. mas ele não é Pô, pensar em Flávio matar. Bolsonaro Ali é a eles confissão. arquitetaram o esboço de um golpe militar. Ali está se arquitetando o esboço de um golpe militar, no qual matar seria um detalhe. O principal era voltar ao poder, né? Eu vi uma cronologia interessante. Agora você falou só um minutinho. Acho que o Bolsonaro só seria preso depois dele ser condenado em última instância. Né? Também. Eu volto a dizer, não dando cordas às narrativas dos ultradireitas, né, do pessoal aí, mas isso vai se arrastar. Vai. É um movimento que vai se arrastar. E na verdade é só uma forma de fritar. Eu vejo assim, mais um fritamento. Porque ele não. Eu não vejo o Bolsonaro sendo candidato de nenhuma forma em 2026. Nenhuma forma em 2026. Não tem clima, ele vai ser julgado pelo TSE, o TSE, que é dominado pelo STF, entendeu? Então não vão mudar a regra. O projeto de anistia já morreu, né, Luiz? Depois dessa, então assim, a situação do Bolsonaro, ela caminha para a chamada morte política dele, o CPF dele. Mas o bolsonarismo, a direita continua. Eu acho que aí é interessante, você falou, o bolsonarismo, você... É uma coisa. É uma coisa, a direita está consolidada, e o mérito é dele. Porém, o bolsonarismo, com tudo isso, ele está muito focado no extremo. Então, ele diminui e surge, por exemplo, um Tarcísio, né, governador de São Paulo, surgem outras lideranças mais para o centro, com o Kassab trabalhando. Tanto é que os grandes vencedores da eleição municipal foram os partidos de centro. De centro. Exato. O PSD foi quem mais fez prefeito, o MDB foi o segundo, né? O terceiro, aliás, né? O PSD, que inclusive é da base do governo Lula. Então o pessoal falou, a direita venceu. Não, o centro venceu. Né? Não foi. O centro venceu. O centro porque, venceu. Olha, os candidatos a prefeito extremistas perderam. Que era o de Rio de Janeiro, de Goiânia, do Rio de Janeiro, do Ceará, Manaus, que eram apoiados diretamente pelo Bolsonaro, né? Agora quero a declaração do Flávio, o senador Flávio, de que pode ser abominável pensar em matar em alguém. Aquilo para mim foi tipo uma confissão de que eles pensaram outra mesmo. Coisa, dizer entendeu? Que, olha, se ele não fizer um acordo, e tiver maioria no Senado, a gente vai botar ele para fora do STF. Quer dizer, um tipo de pensamento rasteiro, né? Ridículo.